As 10 palavras que fazem você sentir o Espírito Santo te cuidando em cada passo. Tem momentos em que a vida parece calada demais. Você ora, continua andando, tenta manter a fé firme, mas no fundo sente como se ninguém estivesse realmente vendo o que está acontecendo dentro de você. E o mais doloroso é quando até Deus parece em silêncio. A jornada segue, mas você se pergunta: será que estou mesmo sendo cuidado? Será que o Espírito Santo está mesmo comigo nesse caminho que ninguém entende? Nessa luta que só eu vejo, nessa dor que nem sei explicar direito? É aqui que entra uma verdade que pode transformar a forma como você vive sua fé. Porque talvez o cuidado de Deus nunca tenha saído de perto. Talvez você só não tenha percebido como Ele se revela. Existem palavras que não foram criadas para impressionar a Deus, mas para despertar em você a sensibilidade de perceber que Ele nunca te deixou. Palavras simples, humanas, frágeis, mas quando são ditas com verdade, com entrega, com alma, elas se tornam portais. Elas não fazem o Espírito Santo se aproximar mais, porque ele já está perto, mas fazem você perceber o toque, sentir o cuidado, descansar no colo dele, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E talvez seja isso que esteja faltando. Não é mais força, não é mais fé. É um instante de vulnerabilidade sincera, uma palavra real que abra o céu dentro de você. Neste vídeo, eu vou te mostrar quais são essas palavras. 10 delas não são mágicas, não são fórmulas, não são frases que você encontra em livro de oração. São palavras que nascem quando o coração não aguenta mais fingir força. E é exatamente nesse momento que o Espírito Santo se manifesta de forma mais presente, mais sensível, mais cuidadosa. Porque ele não é atraído pela performance. Ele é atraído pela entrega. Ele responde ao que é verdadeiro. Ele não exige perfeição, mas ama quando um filho ou uma filha decide ser inteiro, mesmo que isso signifique mostrar cansaço, confusão ou fraqueza. Cada uma dessas palavras representa uma chave. E talvez você já tenha dito algumas sem perceber o que elas liberam no mundo espiritual. Outras você tem evitado dizer por medo, por vergonha, por não querer parecer fraco. Mas eu preciso te dizer com todo o amor do céu, é justamente ali, na fraqueza, que o Espírito Santo mais se revela. É quando você não tem mais máscaras, não tem mais forças, não tem mais respostas, que ele se aproxima como um pai que não espera você se explicar, mas simplesmente te acolhe. E essas palavras são convites para esse cuidado. São convites para que você sinta, de verdade, o Espírito Santo te guiando, te sustentando, te abraçando passo por passo. Talvez você esteja a um sussurro de distância de uma nova intimidade com Deus. Talvez esteja a uma única palavra de perceber que Ele tem estado com você o tempo todo. E talvez essa palavra esteja engasgada aí dentro há dias, meses ou até anos. Mas hoje, aqui juntos, vamos liberar essas palavras, uma a uma. Vamos reconhecê-las. Vamos permitir que elas deixem de ser apenas letras e se tornem pontes para o cuidado divino. Você vai descobrir que algumas dessas palavras você já usou no desespero e outras você precisa dizer ainda hoje, porque sua alma está pedindo. E quando você disser, algo vai mudar, não no céu, mas em você, porque o céu já está atento, o Espírito Santo já está aqui. Fique até o fim, porque a última palavra talvez seja exatamente aquela que você mais evitou dizer. E talvez, ao dizer ela com verdade, você descubra que nunca andou sozinho. Nunca mesmo. Só estava em silêncio o cuidado que já te acompanhava. Estou aqui. Quando você diz estou aqui, talvez nem perceba o poder que essa frase carrega. Ela parece simples, cotidiana, até banal. Mas, no mundo espiritual, ela tem um peso que o céu reconhece.
porque essa expressão não é apenas uma localização geográfica, é uma declaração de presença. É como se você dissesse para Deus: mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem entender, eu não fugi. Eu continuo aqui. E isso toca o coração do Espírito Santo como poucas coisas tocam, porque ele não procura os mais fortes, os mais preparados ou os que têm todas as respostas. Ele se move em direção aos que permanecem, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja só com lágrimas, mesmo que seja em meio a dúvidas. Dizer estou aqui diante de Deus é como abrir a porta do coração e deixar que Ele veja tudo o que há por dentro, sem esconder nada. É um ato de coragem espiritual. E não importa se você não tem palavras bonitas para acompanhar essa frase. O céu não está ouvindo seu vocabulário, está ouvindo sua sinceridade. Quando você se posiciona diante de Deus e simplesmente diz, estou aqui, você está dizendo, ainda acredito, mesmo sem ver. Está dizendo, não fugi da tua presença, mesmo quando tudo me convidava a desistir. E essa entrega silenciosa é um tipo de fé que move o cuidado do Espírito Santo de forma intensa e íntima. Essa frase carrega uma verdade escondida. O amor de Deus não precisa que você esteja bem. Precisa apenas que você esteja disposto. O Espírito Santo não exige perfeição para se aproximar. Ele se aproxima da disposição, da entrega, da verdade. E é por isso que estou aqui tem tanto valor. Porque muitas vezes é tudo o que você consegue dizer. Quando as orações não saem mais, quando o cansaço engole as palavras, quando o coração está tão cheio que nenhuma frase parece suficiente, essa pequena declaração se torna uma oração inteira. E o Espírito entende. Ele vê, ele vem. Muitos acreditam que Deus responde a orações longas, cheias de versículos, entonações e reverência. Mas a Bíblia está cheia de momentos em que uma única frase atraiu o céu. Uma frase sincera, um gesto verdadeiro, um posicionamento de fé. Quando Moisés respondeu, eis-me aqui, Deus revelou o chamado que mudaria a história de um povo inteiro. Quando Samuel, ainda menino, disse, fala, Senhor, porque teu servo ouve, o Espírito de Deus encontrou espaço para operar. E hoje, quando você diz, estou aqui, mesmo sem ver o que virá depois, você está dizendo que confia, que entrega, que está pronto para ser cuidado, guiado, moldado. Essa expressão não depende do lugar onde você está, mas da disposição com que você se coloca. Pode ser no seu quarto, em lágrimas, pode ser no carro, em silêncio, pode ser num momento de dor, confusão ou até de raiva. Mas se você disser com verdade, o céu ouve, e mais do que ouvir, responde. Porque o Espírito Santo honra aquele que permanece, honra aquele que não foge da presença, honra aquele que, mesmo quebrado, ainda escolhe estar ali, ainda escolhe confiar, ainda escolhe crer que está sendo visto, notado, acolhido. Hoje, talvez você não precise dizer nada além disso. Talvez essa seja a única oração que você consiga fazer agora. E está tudo bem, porque essa frase dita com sinceridade é suficiente para mover o coração do Pai. É o tipo de palavra que não precisa ser gritada, pode ser sussurrada, pode ser pensada, pode ser chorada. O Espírito Santo entende todas as formas de presença, e quando ele percebe que você está ali, vulnerável, entregue, verdadeiro, ele se manifesta, ele cuida, ele envolve, ele restaura. Então, se tudo o que você pode dizer hoje é estou aqui, diga com verdade, porque essa pode ser a chave que ativa o cuidado mais profundo que você já experimentou na sua caminhada com Deus. Não aguento mais. Essa frase pode soar como desistência para o mundo, mas para o céu, ela é um pedido de socorro que o Espírito Santo nunca ignora. Quando você chega ao ponto de dizer não aguento mais,
Não está falhando na fé. Está revelando que já foi longe demais sozinho. E é exatamente nesse ponto de ruptura que o cuidado de Deus se manifesta com mais intensidade. Porque o Espírito não invade, ele espera. Espera que você se renda, espera que você confesse, espera que você diga com sinceridade: cheguei no meu limite. O mundo te ensinou que admitir fraqueza é sinal de derrota. Mas no reino de Deus é ao contrário. Quando você declara, não aguento mais, o céu escuta. Estou pronto para ser carregado. Porque é nesse momento que você para de lutar com suas próprias forças e abre espaço para que o Espírito Santo intervenha. E ele intervém, não com barulho, não com espetáculo, mas com presença. Com um cuidado que preenche os lugares vazios e cura as rachaduras que você nem conseguia mais esconder. Essa frase, quando nasce do fundo da alma, não é uma queixa, é uma oração. É um grito que o céu entende sem que você precise explicar. Porque o Espírito Santo é aquele que conhece até os gemidos ininteligíveis, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele não espera que você formule belas palavras. Ele espera que você seja verdadeiro. E poucas coisas são mais verdadeiras do que dizer, não aguento mais. É a confissão que desarma o orgulho, desmonta as máscaras e libera a intervenção divina de forma palpável. Você pode até pensar que Deus quer te ver forte o tempo todo, mas não é isso que atrai a presença dele. O que o atrai é um coração quebrantado, um espírito rendido, uma alma que reconhece que sozinha não consegue continuar. E ao dizer não aguento mais, você está fazendo exatamente isso. Está entregando o volante, está dizendo, Espírito Santo, eu tentei, mas agora é contigo. E essa entrega muda tudo, porque onde termina a sua força, começa o cuidado de Deus. Talvez você tenha suportado demais, engolido dor, escondido lágrimas e fingido que estava tudo bem. Talvez você tenha carregado fardos que ninguém viu, sofrido pressões que ninguém compreendeu. Mas o Espírito viu. E ele está esperando essa frase. Está esperando que você confesse que não precisa mais fingir. Que você aceite que não é fracasso pedir ajuda. Que você entenda que o cuidado começa no momento em que você deixa de querer controlar tudo. Essa frase é tão poderosa que, ao ser dita, gera movimento no mundo espiritual. Porque quando o céu percebe que você se rendeu, ele entra com socorro, com consolo, com direção. O Espírito Santo não vai te acusar, ele vai te carregar, vai colocar bálsamo onde há feridas, silêncio onde há tormenta, força onde há exaustão. Mas primeiro você precisa se permitir dizer, precisa dar esse passo de vulnerabilidade e confiar que o cuidado de Deus não depende da sua performance, depende da sua entrega. E se você pensa que está sozinho nesse sentimento, saiba que até Jesus, em sua humanidade, passou por momentos assim. No jardim do Getsêmani, quando a angústia apertou, ele clamou com tanta intensidade que seu suor se transformou em gotas de sangue. E naquela dor, naquela agonia, ele não escondeu o cansaço. Ele orou, ele confessou. Ele mostrou que até o Filho de Deus reconheceu limites. E foi exatamente aí que o cuidado do Pai se manifestou de forma sobrenatural. Hoje, se tudo em você está prestes a colapsar, se a alma está cansada e o corpo já não responde, não se cale. Diga com coragem, não aguento mais. Não como um ponto final, mas como uma vírgula que convida o Espírito Santo a continuar por você. Porque essa frase que muitos temem pronunciar pode ser a chave para o descanso que sua alma procura há tanto tempo. Me guia. Existem momentos em que o coração está tão confuso, a mente tão saturada de opções e dúvidas, que a única coisa que faz sentido dizer é me guia. Essa expressão, quando dita com sinceridade, não é apenas um pedido, é uma declaração de confiança.
É a entrega do volante da vida ao Espírito Santo. É dizer, não sei mais o caminho, mas confio que tu sabes, e isso me basta. Quando você pede direção ao Espírito, você está reconhecendo que o seu mapa pode estar rasgado, que as placas do caminho estão confusas, mas que ainda assim você crê que há um destino de paz preparado para você. Essa palavra é um convite à condução divina. E o mais belo é que o Espírito Santo não conduz com imposição, mas com suavidade. Ele guia como quem segura a mão de uma criança à noite, com firmeza, com ternura, com cuidado. O me guia não nasce só da ignorância, mas da humildade. É quando você admite que, por mais que tenha experiência, planos, boas intenções, ainda assim pode se perder. E é nesse momento que o Espírito Santo entra. Ele não apenas mostra o caminho, ele se torna o caminho. Ele ilumina o escuro, acalma o coração inquieto, remove o ruído das vozes confusas e planta em você a certeza de que está sendo dirigido. Muitas vezes buscamos sinais externos, uma confirmação, um versículo, uma circunstância favorável. Mas o Espírito Santo guia principalmente por dentro. Ele acende luzes na alma, ele planta paz onde antes havia inquietação. E essa paz se torna o seu norte. Quando você diz, me guia, você está, na verdade, trocando a ansiedade pela presença. Está dizendo, não preciso mais saber o destino, só preciso sentir que estou andando contigo. Essa frase é também um escudo contra os erros. Porque quando o orgulho tenta te fazer agir sozinho, quando a pressa tenta atropelar o discernimento, o me guia é a pausa que impede quedas. É a oração que protege, que reposiciona, que impede que você entre em portas erradas só porque estavam abertas. Nem toda oportunidade vem de Deus, mas toda direção vinda do Espírito gera paz, e paz não mente. O mais tocante é que o Espírito Santo não se ofende com sua indecisão. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele se alegra quando você pede ajuda, porque foi para isso que ele veio, para ser o consolador, o conselheiro, o guia fiel que te leva onde você nunca conseguiria ir sozinho. E diferente do mundo, ele não exige performance, ele só exige verdade. Se você disser, me guia, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à dor, ele responderá. A Bíblia está cheia de momentos em que homens e mulheres foram guiados por Deus apenas porque pediram, não por merecimento, mas por rendição. E esse mesmo Espírito que guiou Abraão sem mapa, Moisés sem bússola, Paulo sem certezas visíveis, é o mesmo que está aí com você agora, esperando, disponível, pronto para te mostrar não apenas o caminho certo, mas também o tempo certo, a forma certa e a paz que confirma cada passo. Talvez você esteja diante de uma escolha difícil. Talvez esteja tentando decidir entre continuar ou parar, ir ou ficar, falar ou calar. E é nesse ponto que o me guia muda tudo. Porque ao entregar a liderança ao Espírito, você está dizendo, eu não quero acertar sozinho, eu quero acertar contigo. E quem anda com o Espírito pode até enfrentar tempestades, mas jamais afunda, porque ele guia, mas também sustenta. Então hoje, em vez de tentar calcular cada passo com base no medo ou na lógica, diga com fé, me guia. Não como quem espera mágica, mas como quem deposita confiança. Porque essa palavra simples e honesta abre o espaço para que o céu comece a conduzir sua história com propósito, leveza e cuidado. Perdoa-me. Dizer perdoa-me é mais do que admitir um erro. É abrir a alma para ser lavada. É escancarar a porta da consciência e deixar que o Espírito Santo entre com a sua ternura que restaura, e não com a culpa que paralisa. Muitos têm medo de usar essa palavra porque ela exige vulnerabilidade, mas é justamente nela que começa o cuidado mais profundo.
Quando você pede perdão, você está dizendo: eu ainda quero estar perto, mesmo sabendo que falhei. O Espírito Santo não é um fiscal de pecados. Ele é o restaurador da comunhão. Quando você se quebra por dentro e deixa escapar esse perdoa-me, o céu não responde com censura, responde com abraço, porque o perdão de Deus não é um ato judicial frio, é um gesto de reconexão, é o toque invisível que pega seus cacos e começa a montar algo novo, não igual ao que era, mas melhor, mais puro, mais forte. Há momentos em que sentimos um peso na alma e não sabemos de onde vem. Uma inquietação silenciosa, como se algo estivesse bloqueando a fluidez do nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes esse bloqueio tem um nome simples: orgulho. O orgulho nos impede de reconhecer onde erramos. Mas o perdoa-me quebra essa muralha. Ele não apenas nos reconcilia com Deus, ele nos reconcilia com nós mesmos. Nos permite voltar a sentir o cuidado, a doçura, a sensibilidade da presença dele. O mais poderoso dessa palavra é que ela não precisa ser acompanhada de explicações longas. O Espírito entende. Ele conhece cada intenção, cada queda, cada tentativa de acerto frustrada. E quando ouve perdoa-me, ele não apenas limpa, ele sara. Ele toca as feridas que você mesmo provocou, não com julgamento, mas com bálsamo. Porque o amor do Espírito não é condicional. Ele não espera que você esteja limpo para se aproximar. Ele se aproxima para te limpar. Dizer perdoa-me não é cair em vergonha, é levantar-se em humildade. É escolher sair do esconderijo, é rasgar a fantasia de força e mostrar ao Espírito que você ainda quer ser moldado, que não perdeu a sensibilidade, que prefere ser corrigido por amor do que aplaudido por orgulho. E quando essa disposição surge, o céu se move. Porque o arrependimento sincero é uma das orações mais ouvidas, sempre. Essa palavra também tem poder de recomeço. Depois do perdoa-me, o passado deixa de ter voz. Os erros perdem o direito de governar seus pensamentos. Você se torna novamente disponível para viver o novo. Porque Deus não é Deus de condenação, mas de transformação. Ele não te quer preso ao que fez, mas liberto para o que ele ainda vai fazer. Há algo profundamente terno quando um filho diz ao pai: perdoa-me. Não é medo de punição, é saudade da comunhão, é sede de proximidade, é desejo de voltar ao lugar onde o cuidado é visível, onde o amor é sentido, onde a alma descansa. E o Espírito Santo, que conhece seus limites e suas lágrimas, se move com intensidade quando essa palavra é dita de coração. Então, se você tem carregado algo no peito, se sente que a conexão esfriou, se sente que não está mais ouvindo ou sentindo como antes, talvez hoje seja o dia de dizer com coragem e entrega: perdoa-me. Porque não importa há quanto tempo você não sente o cuidado dele, essa palavra pode abrir de novo a porta da presença. E quando a presença volta, ela traz cura, paz, direção e um abraço que te sustenta até mesmo no silêncio. Fica comigo. Existem orações que são simples, mas carregam um peso eterno. Quando você diz, fica comigo, não está fazendo um pedido teológico elaborado. Está expondo a fragilidade de um coração que sabe que sozinho não consegue continuar. É um grito calmo, uma súplica quase sussurrada, mas que o Espírito Santo ouve como um convite sagrado. Ele não rejeita essa oração, ele a acolhe, porque fica comigo não é sobre presença visível, é sobre intimidade constante. Esse pedido não parte de quem está no topo da montanha, celebrando vitórias. Parte de quem está atravessando vales escuros, onde a fé precisa ser mais forte que a visão. Parte de quem já percebeu que forças humanas falham, promessas humanas quebram e presenças humanas vão embora. Mas o Espírito Santo não. Ele é aquele que, quando você diz, fica comigo, não só fica, ele permanece. Mesmo quando você vacila, mesmo quando você se afasta,
Ele continua ali. O mais poderoso dessa palavra é que ela nasce da consciência de dependência, de saber que você pode ter tudo, mas se não tiver a presença, continua vazio. E o Espírito responde a isso com zelo. Ele não invade, ele habita, mas só quando é convidado com verdade. E fica comigo é uma das formas mais puras de convidá-lo. Não para resolver, não para explicar, só para estar. E estar com ele muda tudo. Talvez você esteja enfrentando noites em que não consegue dormir, dias em que os pensamentos não cessam, decisões que te paralisam. Talvez você esteja orando, lendo a Bíblia, servindo e ainda assim sentindo um vazio. É nesse lugar que o fica comigo faz sentido. Porque nem sempre precisamos de respostas. Às vezes só precisamos de companhia. E a companhia do Espírito é diferente de tudo. Ela não pesa, não exige, não silencia sua dor com frases prontas. Ela apenas está sustentando, inspirando, consolando. Há um momento na caminhada com Deus em que você descobre que o maior milagre não é o problema resolvido, é a presença sentida. Quando tudo ao redor continua difícil, mas você tem paz. Quando os ventos não param, mas sua alma não se dobra, porque o Espírito Santo está ali, porque você disse, fica comigo, e ele ficou. Essa palavra também é uma resposta à pressa do mundo. Tudo nos ensina a correr, produzir, controlar, mas o fica comigo desacelera a alma. Ele te lembra que há mais valor em ser habitado por Deus do que em alcançar metas humanas. Ele te ensina que a presença dele não é uma recompensa para os perfeitos, mas um presente para os que reconhecem sua necessidade. Não importa quantas vezes você tenha errado, se hoje seu coração for sincero ao dizer, fica comigo, o Espírito virá. Há também um cuidado especial nessa permanência. Quando ele fica, ele observa detalhes que você não vê. Ele protege sem alarde. Ele guia sem forçar, ele restaura sem te humilhar. Ele faz tudo isso porque para ele ficar não é obrigação, é prazer, porque você é morada. E ele tem prazer em estar onde é desejado. Então, se hoje você sente que sua alma está exausta, que sua fé está oscilando, que sua jornada está pesada demais, não tente fingir força. Diga, fica comigo. Mesmo sem muitas palavras, mesmo sem entender tudo. Diga isso com o coração aberto. E o cuidado que você vai sentir não será imaginário, será real, tangível, sustentador. Porque o Espírito Santo ama estar com aqueles que reconhecem que precisam dele. E ele nunca deixa sem resposta um pedido feito com fé e sinceridade. Preciso de ti. Essa palavra carrega um clamor que o céu nunca ignora. Dizer preciso de ti não é um sinal de fraqueza. É o momento em que você reconhece que nenhuma força humana é suficiente, nenhum conforto terreno é duradouro e nenhum conselho pode preencher o que só a presença do Espírito Santo consegue. Quando ela sai da sua boca, o céu se inclina. Porque é a verdade mais crua que o coração pode confessar. Muitos tentam continuar com as próprias forças, tentam resolver, superar, resistir, mas chega uma hora em que a alma começa a gritar por dentro, mesmo que o rosto esteja em silêncio. E é nessa hora que o Espírito Santo se move com mais ternura. Não porque você está forte, mas porque você finalmente parou de fingir que não precisa dele. Preciso de ti é o contrário do orgulho. É a entrega pura de quem reconhece sua limitação e decide se render. Não com derrota, mas com humildade. Essa palavra desarma o céu, porque ela não é dita por quem quer manipular Deus, mas por quem quer ser moldado por ele. O Espírito Santo não busca perfeição. Ele busca rendição, e essa palavra é o símbolo exato disso. Há momentos em que você nem sabe exatamente do que precisa.
A alma está agitada, o pensamento disperso, o coração cansado. Mas mesmo assim, mesmo sem um pedido específico, quando você diz, preciso de ti, o Espírito entende, porque ele não responde só às palavras. Ele responde ao Espírito com que elas são ditas. E essa frase carrega uma linguagem que ele conhece profundamente, a da vulnerabilidade. É nessa entrega que o Espírito começa a agir de forma restauradora. Ele não apenas ouve o pedido, ele entra onde ninguém mais pode entrar. Toca feridas que você nem sabia que estavam abertas. Te fortalece onde você nem percebia que estava fraco. Ele age com doçura, com paciência, com precisão. Porque quando você reconhece que precisa dele, ele não te deixa esperando. Ele vem, preciso de ti, também é uma ponte para a intimidade. Porque não se diz isso para qualquer um. Você só confessa uma necessidade assim a alguém em quem confia. E quanto mais você declara isso ao Espírito, mais você abre espaço para ele habitar, dirigir, transformar. Ele não invade. Ele responde a convites sinceros. E não há convite mais claro do que essa palavra. Em muitos momentos da vida, você será tentado a provar que consegue sozinho, a parecer firme, inabalável, espiritual. Mas Deus não se impressiona com performance. Ele se aproxima de quem está disposto a confessar sua dependência. Quando você diz, preciso de ti, está abrindo mão do controle. E é aí que o Espírito começa a guiar de verdade. Ele toma a frente, ele mostra o caminho. Ele dá direção onde antes havia confusão. Essa palavra também cura, porque ela revela a verdade que liberta. Não fomos criados para viver sem ele. A alma que diz, preciso de ti, se reconecta com sua origem. E o Espírito Santo responde com presença, não com espetáculo, mas com profundidade. Ele te visita na rotina, no silêncio, no choro, na oração simples, porque você pediu, porque você assumiu, eu preciso. Talvez agora mesmo você esteja tentando se manter de pé sozinho. Talvez esteja cansado de orar, de esperar, de confiar. Mas hoje, experimente dizer isso com o coração rasgado. Preciso de ti. Não como uma fórmula, mas como um grito da alma. E então, sinta o cuidado, a presença, o toque, a certeza de que você não está mais carregando nada sozinho. Porque quando o Espírito ouve essa frase, ele vem. E quando ele vem, tudo muda. Me toca. Há momentos em que nenhuma explicação é suficiente, nenhuma resposta conforta, nenhuma promessa parece real. Há dores que não se dissolvem com palavras e vazios que não se preenchem com conselhos. Nessas horas, o coração não quer teoria, quer presença, não quer argumentos, quer ser tocado. E é por isso que a alma clama, me toca. Quando você diz me toca, está dizendo muito mais do que parece. Está revelando que não busca apenas saber de Deus, mas sentir Deus. Está abrindo mão da lógica para mergulhar na fé. Está pedindo que o Espírito Santo ultrapasse a barreira das ideias e invada o campo das emoções, das sensações, do espírito. Porque a alma cansada não quer mais raciocinar, ela quer repousar. Essa palavra não é exigência, é súplica. É o pedido de um coração que já tentou se curar sozinho, mas não conseguiu. É o clamor de quem carrega feridas antigas, abertas, escondidas. De quem já ouviu muitas promessas, mas agora precisa de um toque que confirme que Deus ainda está perto. Não com palavras decoradas, mas com a realidade invisível de sua presença viva. Me toca não é sinal de imaturidade espiritual. É o oposto. É reconhecer que a fé não exclui a necessidade de carinho, que o espírito também precisa ser abraçado. Jesus não apenas pregou, ele tocou leprosos, ele abraçou crianças, ele chorou com os que choravam. E o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, continua fazendo isso. Mas ele espera esse convite. Esse toque não é sempre físico.
Às vezes, ele toca na alma com uma paz que ninguém entende, com uma lágrima que escorre sem explicação, com um silêncio que, em vez de assustar, consola. Às vezes, é um calor no peito, um suspiro profundo, um alívio que ninguém consegue dar, mas que vem. E você sabe que não está mais sozinho, sabe que Deus não apenas te escuta, mas te toca. Quando você diz "me toca", está dando permissão, está reconhecendo que não tem mais forças para manter as paredes de pé. Está dizendo: Espírito Santo, quebra as defesas, entra, cura, consola, fica. E ele entra, ele responde. Ele se move de maneira tão pessoal que parece impossível não se emocionar. Porque o toque dele não é genérico, é preciso, é íntimo, é perfeito. Há momentos em que até a oração falha, a mente trava, a boca cala, o corpo cansa. Mas essa palavra é simples, me toca. E com ela, você está dizendo tudo o que importa. Porque quando o Espírito toca, ele transforma. O medo vai embora. A angústia perde força. A solidão se dissolve e um novo sentido surge. Não porque tudo se resolveu, mas porque ele chegou. Você pode ter caminhado longos trechos sem sentir nada, pode ter orado sem resposta, lido a Bíblia sem revelação, servido sem alegria. Mas hoje, essa pode ser sua oração mais sincera. Me toca, dita sem resistência, sem expectativa de espetáculo, só com a sede de quem quer ser alcançado no mais profundo. E é aí que o céu se inclina, que o Espírito age. Essa palavra tem poder não por si mesma, mas pelo coração que a pronuncia. Se ela sair da tua boca com verdade, com desejo, com rendição, então prepara-te, porque o Espírito Santo te toca. E quando ele toca, você nunca mais é o mesmo. Ensina-me. Quando o coração diz, ensina-me, ele confessa duas coisas ao mesmo tempo, que não sabe o caminho e que deseja aprender a andar com Deus. É a palavra da humildade, da maturidade espiritual e da fome de quem cansou de andar na força do próprio entendimento. E talvez seja por isso que essa seja uma das palavras que mais agradam ao Espírito Santo. Pedir para ser ensinado não é uma rendição apenas da mente, é uma entrega da vontade. É reconhecer que por mais que você conheça versículos, tenha experiências ou tenha caminhado anos na fé, ainda há coisas que você precisa aprender. E o mais lindo é que o Espírito Santo não rejeita quem se aproxima assim. Ele se torna mestre, guia, conselheiro, amigo. Quando você diz, ensina-me, está também dizendo, eu não quero apenas saber mais, quero me tornar mais parecido com Jesus. Porque o ensino do Espírito Santo não é acadêmico, é formativo. Ele não te dá informações, ele molda o teu caráter. Ele não te entrega mapas, ele te forma para discernir os caminhos mesmo no escuro. Ele não te enche de dados, ele te enche de sabedoria. Essa palavra revela que você deseja ser conduzido, não apenas abençoado. Que você não quer pular processos, mas entender o propósito. Que prefere crescer em silêncio com ele, a receber respostas prontas, sem transformação. O Espírito Santo responde a isso com uma presença mais próxima, mais paciente, mais reveladora. Ele começa a ensinar com detalhes que antes você nem notava. Muitas vezes, as maiores lições não vêm em momentos gloriosos. Vêm no fracasso, na queda, no arrependimento. É ali que o Espírito te mostra o que nenhuma pregação conseguiria. Ele revela onde estavam os enganos, como se afastar da velha mentalidade e como alinhar teu coração ao dele. Ele é mestre dos corações quebrados e só ensina quem está disposto a ouvir de joelhos. Quando você ora, ensina-me, você também abre espaço para ser confrontado. Porque aprender com o Espírito é também ser disciplinado, redirecionado, podado. Ele não ensina apenas o que você quer saber. Ele ensina o que você precisa viver. E isso às vezes dói, mas cura.
Às vezes desinstala, mas liberta, às vezes desestrutura, mas reconstrói com fundamento eterno. Essa é uma palavra que atrai cuidado, porque revela confiança. Você só pede para ser ensinado por alguém em quem confia. E quando confia no Espírito Santo como mestre, você permite que ele conduza até as partes mais escondidas da tua vida. E ali, no secreto, ele escreve verdades eternas que nenhum vento da vida conseguirá apagar. O cuidado dele se revela nos detalhes. Ele te ensina quando fecha portas, quando atrasa respostas, quando permite silêncios. Ele te ensina quando coloca alguém para te desafiar, quando te expõe à espera, quando você precisa agir mesmo sem sentir. Cada uma dessas situações é uma aula disfarçada, um ensino profundo, uma construção invisível. Essa palavra também ativa um tipo diferente de intimidade, porque o aluno que mais aprende é aquele que mais tempo passa com o mestre. Quanto mais você diz, ensina-me, mais o Espírito se aproxima para caminhar contigo, ensinar com exemplos diários, revelar verdades em momentos comuns, transformar tua rotina em uma escola de céu. Dizer, ensina-me, é dar ao Espírito Santo o lugar que lhe é devido, o de Senhor. E quando ele é Senhor, ele ensina com autoridade e amor. Ele não impõe, ele revela. Ele não oprime, ele molda. Ele não força, ele inspira. E cada lição recebida se torna um testemunho vivo, uma transformação visível, um passo novo sob o cuidado daquele que te ama demais para te deixar como está. Confio. Há momentos em que dizer confio parece a coisa mais contraditória do mundo, porque tudo à volta grita que não faz sentido. Porque as circunstâncias dizem que é mais seguro controlar do que confiar. Porque o coração está cansado, o corpo está exausto e a alma sente que já não aguenta mais uma decepção. Mesmo assim, no meio desse turbilhão, você abre a boca e diz, confio. E algo invisível começa a acontecer. Essa palavra não é dita com força, é sussurrada com fé, é chorada em silêncio. É pronunciada entre soluços. Mas, quando o céu ouve essa palavra, o Espírito Santo se move. Porque confiar não é sobre entender, é sobre permanecer. Confiar não é sobre ter garantias, é sobre escolher seguir mesmo sem elas. E essa escolha é poderosa demais para passar despercebida por Deus. Confiar ativa o cuidado do Espírito porque revela um coração que já não precisa de provas para crer, que já não vive de sensações para permanecer, que já não exige sinais para continuar. A confiança é um salto, não no escuro, mas em direção a uma luz que talvez ainda não se veja, mas que se sabe estar lá. É o tipo de fé que sustenta quando os pés afundam e não há chão à vista. Quando você diz confio, está dizendo que mesmo sem entender o tempo, você acredita que ele está no controle. Está dizendo que mesmo sem ver a saída, você crê que há um caminho. Está dizendo que mesmo sem sentir calor, você sabe que há fogo aceso dentro de você. E o Espírito Santo responde a essa confissão com cuidado, porque quem confia, entrega, e quem entrega, permite ser cuidado. O cuidado dele se manifesta em formas sutis e poderosas quando você confia. Às vezes, é um detalhe que muda tudo. Uma palavra inesperada, um abraço que chega na hora certa. Um texto que parece ter sido escrito para você. Outras vezes, é apenas um silêncio diferente. Um tipo de paz que não se explica, mas que chega com força suficiente para te manter de pé mais um dia. Confiar não significa que você não sente medo. Significa que o medo não te paralisa. É andar tremendo, mas andar. É avançar com dúvidas, mas com o coração firme. E o Espírito Santo se move justamente aí, onde a coragem não nasce da força humana, mas da certeza de que Ele está contigo. Confiar é abrir espaço para o sobrenatural se manifestar no ordinário.
Essa palavra também tem o poder de anular as mentiras do inimigo. Porque onde há confiança, não há espaço para desespero. Onde há confiança, a ansiedade perde força. Onde há confiança, o controle é solto e o Espírito Santo pode agir sem barreiras. Você para de resistir ao que não entende e começa a descansar no que Deus prometeu. E é nesse descanso que o cuidado se torna visível. Há um cuidado especial reservado para aqueles que confiam quando tudo diz o contrário, porque essa confiança revela uma intimidade que não depende de recompensas, mas de relacionamento. Você não confia por interesse, confia por amor, e o amor gera cuidado. O Espírito Santo honra esse tipo de fé com sustento invisível, provisões silenciosas e milagres disfarçados de coincidência. Essa palavra também transforma você por dentro. Porque ao confiar, você se alinha com a verdade de que não precisa carregar tudo sozinho, de que existe um Deus atento, presente, fiel. E quanto mais você confia, mais leve o fardo se torna. Porque confiar é largar o peso, é soltar o volante, é deixar Deus ser Deus, enquanto você apenas caminha. Quando tudo parecer instável, diga essa palavra. Quando o medo bater, diga essa palavra. Quando a dor apertar, diga essa palavra. Porque confio não é apenas uma expressão, é uma declaração de guerra contra a incredulidade. É uma ponte entre o hoje confuso e o amanhã que Deus já preparou. E enquanto você caminha por essa ponte, o Espírito Santo cuida, um passo de cada vez. Toma o controle. Existem situações em que o coração cansado precisa parar de lutar, em que a mente, exausta de tentar entender, precisa se calar, em que a alma reconhece que não tem mais direção, nem força para decidir, nem clareza para continuar. É nesse ponto que a rendição se torna o maior ato de fé. E quando você diz, toma o controle, o céu escuta com reverência. Porque é nesse momento que o Espírito Santo assume a direção daquilo que você não consegue mais carregar. Essa não é uma frase de fraqueza. É um grito de maturidade espiritual. É quando você percebe que não precisa provar mais nada, que não precisa dar conta de tudo, que não precisa ser o seu próprio Salvador. É quando você reconhece, sem orgulho e sem resistência, que o Espírito Santo sabe exatamente onde te levar. E que segui-lo é infinitamente melhor do que insistir no seu próprio plano. Dizer, toma o controle, é abrir mão das rédeas do medo, da ansiedade, do perfeccionismo. É admitir que não sabe, não vê e não consegue, e ainda assim confiar que aquele que te criou conhece todos os caminhos, inclusive os que você jamais escolheria, inclusive os que te assustam. Porque ele não te conduz pelo conforto, mas pelo propósito. E o cuidado dele é tão intenso que mesmo quando o trajeto parece torto, o destino sempre será seguro. Quando o Espírito Santo toma o controle, ele não apenas muda as circunstâncias, ele muda você. Ele silencia vozes internas que te sabotam. Ele organiza as emoções que te afogam. Ele te conduz com firmeza, mas com ternura. Não te empurra, não te pressiona, não te força. Ele guia com paciência no ritmo exato que o seu coração suporta. E esse cuidado é perceptível, porque quando ele lidera, até o caos começa a se alinhar. Muitas vezes, você tenta manter o controle por medo de ser ferido, por não querer errar de novo, por não suportar mais um fracasso. Mas enquanto você insiste em controlar, você bloqueia a ação do Espírito. O cuidado que ele quer liberar exige rendição. Ele só pode carregar o peso que você decidir soltar. E enquanto você lutar sozinho, ele respeita. Mas o momento em que você diz, toma o controle, é o momento em que ele se levanta e age. Essa entrega traz uma paz que não se explica, porque mesmo sem ver solução, você sente direção. Mesmo sem entender, você sente segurança. Porque agora não é mais você tentando resolver.
É Deus escrevendo, é o Espírito conduzindo, é o céu trabalhando por você. E nada pode ser mais protetor do que isso. Essa palavra também rompe cadeias internas. Ela desmonta o orgulho disfarçado de força. Ela desfaz a culpa de querer dar conta de tudo. Ela desarma as justificativas que você criou para continuar no controle. E quando você a pronuncia com verdade, algo dentro de você se alinha. Porque você não foi criado para conduzir sua vida sozinho. Foi criado para caminhar com Deus. E quando Ele está no comando, os passos se tornam mais leves, mais firmes, mais certos. Há um tipo de milagre que só acontece quando você solta, quando você deixa de tentar prever, manipular, garantir. Quando você simplesmente diz, toma, e não toma como quem perde, mas como quem confia. Toma como quem diz, cuida disso melhor do que eu jamais conseguiria. Toma como quem confessa, eu tentei, mas agora sei que é contigo que quero caminhar. Essa entrega é recompensada com presença, com direção, com consolo, com portas que se abrem sem esforço, com respostas que vêm no silêncio, com força renovada onde só havia cansaço, com paz onde antes só existia agitação. Porque quando você deixa Deus dirigir, Ele não erra o caminho. E mesmo quando o terreno é difícil, Ele pisa na frente, abrindo estrada com os próprios pés. Hoje, se você está no limite, essa é a sua palavra. Não lute mais sozinho. Não tente mais entender tudo. Não carregue mais um peso que não foi feito para estar nas suas mãos. Entregue, confie e diga com fé. Toma o controle. Porque quando o Espírito Santo assume, Ele não apenas te conduz, Ele cuida de você em cada passo. As palavras que dizem, eu sou teu. E Ele responde, eu cuido de você. Você não precisa de orações longas, nem de discursos bonitos, nem de fórmulas espirituais para chamar a atenção de Deus. O Espírito Santo não se move por performance, mas por verdade. E quando a tua alma libera uma palavra sincera, Ele se aproxima com o tipo de cuidado que não se explica com lógica, mas se reconhece no íntimo do coração. Porque o cuidado de Deus não é apenas algo que você entende, é algo que você sente. É a mão que segura a tua quando todos soltam. É a voz que acalma quando o medo grita. É o silêncio que abraça quando o mundo vira as costas. Essas 10 palavras que você ouviu hoje não são mágicas, são portais. Cada uma delas tem o poder de abrir espaço no teu interior para que o Espírito Santo entre, repouse, cure, renove e conduza. Não porque Deus muda ao ouvi-las, mas porque você muda ao pronunciá-las. Porque ao dizer, estou aqui, me guia, fica comigo ou toma o controle, você está dizendo, na verdade, eu sou teu, eu confio em ti, eu preciso de ti. E é impossível o Espírito Santo ignorar um coração que se rende com essa humildade. Talvez você esteja andando com dor, sentindo que ninguém percebe o quanto você está cansado. Talvez você tenha feito de tudo para parecer forte, quando por dentro está em pedaços. Talvez você continue sorrindo por fora, mas no fundo só quer descansar um pouco no colo de Deus. E a boa notícia é que você não precisa mais disfarçar. Porque o Espírito Santo já viu tudo, já conhece cada pensamento que você teve sem verbalizar, já sentiu cada lágrima que escorreu no silêncio da madrugada, e ainda assim Ele continua do seu lado, esperando apenas que você abra espaço com uma palavra, uma só, dita de verdade, com a alma exposta. Você não está sozinho, nem um segundo. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando tudo parece desabar, o Espírito Santo não caminha ao seu lado por obrigação. Ele está com você por amor. Amor que não depende do seu desempenho. Amor que não desiste quando você erra. Amor que te acolhe inteiro, inclusive nas partes que você gostaria de esconder. Então hoje, agora, escolha uma dessas palavras, aquela que mais dói ou aquela que mais te representa neste exato momento.
Diga-a com fé, com entrega, sem medo de parecer fraco, porque não há fraqueza em confiar. A liberdade, a cura, a cuidado, e o Espírito Santo está pronto para te cercar com tudo isso. Não depois, não quando você melhorar, mas agora, do jeito que você está, no ponto em que você parou. E se esse vídeo falou com você, não guarde só para si. Tem alguém perto de você que precisa desesperadamente ouvir que Deus ainda cuida, que o Espírito Santo ainda fala, que uma palavra sincera ainda pode mudar tudo. Compartilhe com essa pessoa, porque talvez essa seja a resposta que o coração dela vem esperando há tempos e que hoje, através de você, finalmente chegou.